Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite, boa tarde, os que estão na Europa, aqui nos Estados Unidos, boa noite no Brasil. Deus abençoe sua vida, sua casa, em nome de Jesus Cristo. Quero dar as boas-vindas a todos aqui. Hoje vamos fazer uma live um pouco mais curta, mas vamos fazer. Hoje nós temos o nosso grupo de comunhão aqui em casa, Fellowship Group, né, o grupo de convívio, né? Nossa igreja chamamos de grupo de convívio. E daqui a pouco está chegando o pessoal. Então eu passei aqui rapidinho. Hoje foi um dia muito corrido, muito cheio. Queria até ter feito essa live mais cedo, com mais tempo, mas o importante é a gente não deixar de fazer. E o pessoal que chegar mais logo já vai pegar essa live gravada. Quero dar as boas-vindas a vocês também, que chegaram depois, que vão entrar aí ao longo da noite. Que o Senhor te abençoe, abençoe sua casa, abençoe seus projetos e te abençoe no meio dessa batalha. Nós estamos falando nessa série de lives, essa série de mensagens, a respeito de batalha espiritual, isso mesmo. Sempre fazendo a diferença entre a guerra, a batalha e o duelo. A guerra é a luta global. A batalha são as lutas no meio da guerra, mas são lutas que nós não lutamos sozinhos. O duelo é quando duas pessoas se enfrentam. No nosso caso, o duelo nós enfrentamos a nós mesmos. Como o apóstolo Paulo disse, nós esmurramos o nosso próprio corpo para, depois de termos pregado aos outros, não nos encontrar desqualificados. E também lutamos com Deus, não contra Deus. Assim como Jacó, né, lutou com Deus ali durante a noite, no Val de Jaboque, dizendo, não te solto enquanto o Senhor não me abençoar. Assim também, na batalha espiritual, nós lutamos com Deus, ao lado de Deus, e não contra Deus. Um grande abraço aqui a Dani, o Dani, paz do Senhor, Regina Azevedo, Deus abençoe. Obrigado, Regina, obrigado aí pela oração, pela bênção. Aleluia. A Ione Castilho dizendo, estou constantemente afirmando o Salmo 23 e tenho sido suprida nas necessidades básicas com abundância. Louvado seja Deus. É isso mesmo. A enquete de hoje, que já está aqui para você, fixada aqui no topo, é a seguinte: você já teve a experiência de repetir uma passagem da Bíblia até ela se cumprir em sua vida? E aí vem as opções de resposta. Sim, já tive. Não, ainda não tive. E a terceira resposta, estou no processo. Então, se você puder, porque essa enquete, essa pesquisa, ela me ajuda a orar por você, né? Aquela oração global, mas me ajuda, me dá um norte assim, para orar por vocês. Beleza? Paz do Senhor, Sirlene Veríssimo, o John Augusto, a Marluce Moura França, seja bem-vindo. Boa noite, Deus abençoe, Marluce. Eu deixei fixado aqui também acima um número de Pix para aqueles que se sentirem impulsionados pelo Espírito Santo e fazer uma oferta, pode fazer aqui no YouTube, clicando no cifrão abaixo ou ao lado dos comentários, aí da caixinha de texto dos comentários, ou fazendo também pelo Pix. Mas, por favor, não precisa fazer nada se Deus não te tocar. O desafio aqui é para você não ofertar. Você só vai ofertar se o Espírito Santo exigir que você faça, porque assim você estará ofertando ao Espírito Santo e do Espírito Santo você vai colher vida eterna, tá bom? Deus abençoe. O pessoal já está colocando aqui os pedidos de oração. Sejam todos bem-vindos. Já somos agora 48 membros aqui nessa igreja online. Estou aqui dando um tempo para as outras pessoas entrarem e nós já vamos entrar na mensagem rapidamente hoje. Como eu disse, daqui a pouco estarei esperando aqui em casa várias famílias que estarão chegando para o nosso Fellowship Group, nosso grupo de comunhão, grupo de convívio, que será uma bênção em nome de Jesus Cristo. Estamos com tudo preparado já para esperar os convidados e daqui a pouco está chegando aí uma galera. Tá bom? Vamos lá, vamos entrando. Pegue o link dessa live e envie para os seus amigos, envie no seu grupo de WhatsApp. Você que está dirigindo no trânsito, voltando para casa, que Deus te abençoe, te guarde, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós teremos agora em junho, 14, 15, 16, 17 de junho, nossa conferência anual Poderoso Deus, lá na Santa Geração Church, Igreja Batista de Contagem. Você ainda pode fazer sua inscrição. Tem pouquíssimas vagas, mas ainda tem algumas vagas. Você pode se inscrever na bio do meu Instagram, tem um link. Você clica no link, clica em Conferência Poderoso Deus 2022, faça a sua inscrição e venha participar conosco.
Estarão conosco a Nívia Soares, o David Quinla, o pastor Judson de Oliveira, apóstolo Valdir Reis, pastor Kleber de Jesus, pastor Osiel Matos, toda essa galera juntos ali, nós vamos estar adorando a Deus e vamos subir juntos, né, nos lugares altos nesses dias, em nome de Jesus. Aleluia. A Dani está dizendo, pastor, ore por meu pastor, pois ele está passando por momentos difíceis de enfermidade. Que o Senhor cure o seu pastor, em nome de Jesus Cristo. E que atitude bonita, hein, Dani? Você pediu oração para o seu pastor. Muito bem. Glória a Deus. Franklin Cabreira. Acabei de fazer uma cirurgia na minha clavícula. Queria pedir oração para a minha recuperação. Vai recuperar bem, em nome de Jesus Cristo. Pode acalmar seu coração. Já deu tudo certo, em nome de Jesus. Viu, querido? Viu, Franklin? Em nome do Senhor Jesus. Já deu tudo certo. Queridos, essas lives têm sido uma bênção. Estamos falando sobre batalha espiritual. Hoje eu preparei aqui algo para nós. Eu já vou começar a compartilhar. Quero pedir mais uma vez, você que entrou depois, participe da minha enquete, perguntando: você já teve a experiência de repetir uma passagem da Bíblia até ela se cumprir em sua vida? Sim, não, estou no processo. Participa da enquete para que eu possa saber em que nível nós estamos. Amém? Glória a Deus. Avisando também que as lives são 10 da noite, horário de Brasília, e hoje, na terça-feira, geralmente é 3 horas da tarde. Hoje, excepcionalmente, não deu para fazer, tive algumas reuniões que me impediram de fazer, e agora estamos aqui juntos. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos à palavra de Deus, amados? Vamos à palavra de Deus? Eu quero começar hoje lendo aquela passagem de Gênesis 28, quando Jacó ele está fugindo do seu irmão Esaú, indo para a terra de Padã Arã, ali onde ele conheceria a sua esposa, onde ele trabalharia por 14 anos, e em seguida Deus o traria de volta para a sua terra, muito próspero, com ovelhas e bois, e camelos, e cabras, e enfim, e filhos, né? Vários filhos, muitos filhos. Deus prosperou a vida de Jacó, mas a vida de uma pessoa, ela não começa do topo para baixo. Muitas vezes a pessoa ela quer uma bênção de Deus, mas ela quer começar de cima para baixo. O processo de Deus começa de baixo para cima. E esse processo todo, esse processo do início, do meio e do fim, é que nós chamamos de uma batalha espiritual. Né? A Bíblia diz que o Senhor ele é o alfa e o ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega, a última letra do alfabeto grego. E no meio da primeira e a última letra vem todas as outras letras. Tem uma história, né, que pode ser contada com todas as letras do alfabeto. É como se eu falasse assim, Jesus Cristo é o A e o Z. Mas você pode usar todas as letras entre A e Z para escrever sua história. Pode ser uma história de vitória ou de derrota, dependendo do posicionamento que você toma em Deus. Quando nós não vamos ler isso agora nessa live, mas nós vamos ler o início da história de Jacó. Depois em outra live, a gente continua. Mas o início da história de Jacó, ele começa tendo visões. Ele começa Deus mostrando, né, abrindo para ele o sonar celestial, o radar celestial, e ele podendo ver no mundo espiritual como o mundo espiritual funciona. Agora eu te pergunto, se Deus abre os seus olhos e você entende como que o mundo espiritual funciona, você não iria lutar com muito mais garra? Você não iria lutar com muito mais confiança? Você não iria, mesmo olhando para as circunstâncias contrárias, as palavras contrárias, os movimentos contrários, você não iria lutar com total confiança? Porque você conhece o seu Deus. Foi isso que aconteceu com Jacó. Lá, você continua lendo o livro de Gênesis, você vai ver Jacó retornando de Padã Arã,
rico, casado, com vários filhos. Mas aqui nós estamos vendo Jacó indo para Padan-Aram, solteiro, com a mão na frente e outra atrás, mas acontece algo na vida de Jacó que transformou a vida dele, o futuro dele para sempre, porque onde ele ia, esse acontecimento o acompanhava. Tem coisas, meu irmão, minha irmã, que aconteceram na sua vida, que já aconteceram, sinais que Deus já te deu, coisas que Deus já te falou, instruções que Deus já te comunicou. Quem sabe você foi negligente, porque eu confesso aqui que eu já fui negligente muitas vezes nas direções que Deus me deu e eu só colhi tristeza e amargura. Mas a gente vai ficando velho, vai ficando mais esperto, ainda comete o erro aqui e ali, mas a gente vai ficando mais esperto. Eu lembro de uma vez que me ofereceram de ser pastor auxiliar em uma igreja em Belo Horizonte. O meu filho mais novo tinha acabado de nascer. Eu nunca assim fui um camarada assalariado por uma igreja, num ou outro período, mas sempre abrindo mão em favor do reino, porque eu sempre criei que Deus ele não precisa me sustentar com salário. É a minha fé, tá? Ninguém é obrigado a ter essa fé, não. Já vou fazer um disclaimer aqui agora. Mas eu sempre cria assim. E eu cria em coisas que eu iria fazer coisas que aquele salário de igreja não daria para fazer. Eu queria alcançar o mundo inteiro, eu queria viajar o mundo inteiro, eu queria que a minha mensagem chegasse no mundo inteiro. E eu não conseguia ver a possibilidade disso acontecer, ficando limitado. Então eu falei, ó, já que não dá para fazer a visão que Deus me deu, eu vou crer em Deus. E criei em Deus. E Deus me prosperou de forma que eu pude realmente investir na mensagem do Evangelho que chegou no mundo inteiro, para a glória do Senhor. Né? A nossa mensagem, através das canções, chegaram no mundo inteiro. Poderoso Deus chegou no mundo inteiro, no Brasil inteiro e no mundo através de brasileiros que vivem nos 4 cantos da terra, mas também já tive a graça de chegar em outras nações, chegar na igreja e eles estarem cantando o poderoso Deus em sua língua original. Eslovênia, aqui nos Estados Unidos, em vários outros lugares, Alemanha. Por quê? Porque eu quebrei essa limitação na minha vida. Mas Jacó, ele recebeu ali essa experiência de Jacó, presta atenção, irmãos. Até esse momento, Jacó serviu o Deus do pai dele. Ele serviu o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus da sua mãe, Rebeca, da sua avó, Sara. Jacó não tinha tido ainda, até o momento, pelo menos biblicamente registrado, talvez estivesse lá, mas não está aqui na Bíblia, mas até o momento nós não temos uma experiência bíblica. Jacó ele tinha uma palavra de Deus, a mãe deles tinha essa palavra de Deus. Quando ele comprou o direito de primogenitura do seu irmão Esaú, ele comprou por causa de uma palavra de Deus, que quando Rebeca, os gêmeos lutavam em seu ventre, está nas Escrituras, e ela clamou ao Senhor, e Deus deu a ela uma revelação de que o menino mais velho serviria o mais novo. Jacó sabia que ele era o cara. Então, ele deu um jeito ali, um prato de lentilha, comprou o direito de primogenitura do seu irmão, Esaú. E aí, com medo do seu irmão, ele fugiu. E nessa fuga, nessa descida para Padan-Aram, arranjo ali da sua mãe, ele vai dormir. E quando ele dorme, ele tem um sonho. E aqui está registrada nesse sonho a primeira experiência sobrenatural de Jacó. Você precisa de uma experiência sobrenatural com Deus. As palavras do pastor Cirilo animam, mas você precisa da sua experiência sobrenatural com Deus. Deus é Deus. Deus é grande, meu irmão. Então, no capítulo 28, Isaac chamou Jacó, dando-lhe a sua bênção, e lhe ordenou, dizendo:
não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã, levanta-te e vai a Padã-Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão da tua mãe. O Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça fecundo e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão. Olha só, aqui o Isaac já assumiu, deu aquela confusão da compra da primogenitura, mas aqui a Rebeca deve ter contado para Isaac a visão, a palavra profética que Deus havia dado a ela, dizendo que o mais velho serviria o mais novo. Aqui, Isaac já dá a Jacó a bênção da primogenitura. Ele desce abençoado para ir se casar e começar o projeto de Deus na vida dele. O Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça fecundo, te multiplique para que venha a ser uma multidão de povos e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra das tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, que foi a Padã-Arã, à casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó, o negócio já não era mais só um prato de lentilha, agora já era a bênção sacerdotal, era a bênção paternal, era a bênção do primogênito. Então, vendo Esaú que Isaque abençoara Jacó e enviara a Padã-Arã para de lá tomar esposa para si, o Esaú pensou, perdi, agora eu perdi de vez. E vendo que, ao abençoá-lo, lhe ordenara, dizendo, não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e sua mãe, fora a Padã-Arã, olha o testemunho da obediência de Jacó na vida do seu irmão Esaú, que estava ali irado com ele, por causa da bênção da primogenitura que havia sido, abre aspas, roubada, fecha aspas, por Jacó, que Jacó estava negociando algo que já lhe pertencia. Então, ele viu que o sabedor também que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael. E, além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Só que foi do lado errado da força, né? Não teve jeito. Ismael também, Deus já havia escolhido Isaque em detrimento de Ismael. Então, versículo 10 chegou no ponto que eu quero abordar com vocês hoje. Até aqui, o Jacó ele tem uma experiência de obediência à palavra de Deus através da boca do seu pai. Eu poderia que você também pode ser muito abençoado, muito abençoada, através da palavra que sai da boca do seu pastor, do ministro que serve você com as coisas de Deus, do seu pai, da sua mãe. Mas quando chega no meio do deserto, Jacó ele se prepara ali, depois de uma caminhada ali, partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã, tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Escreve para mim nos comentários. Jacó sonhou. Essa foi a experiência sobrenatural de Jacó. Escreve nos comentários. Jacó sonhou, Jacó viu em seu sonho. Oh, aleluia. Escreve para mim, mete o dedo aí, senta o dedo e escreve. Jacó sonhou. Bendito é o teu nome. Bendita é a tua glória, Senhor. Jacó sonhou. Eu também quero sonhar, aleluia. Eu quero ter visões, eu quero ter revelações. Você quer? Quer ou não quer, meu irmão? Eu quero ter visões, revelações. Toda noite eu fico ali clamando, implorando, Deus, fala comigo, Pai. Me dá um sonho, me dá uma visão. Fala comigo. Essa noite, noite passada, eu estava ali, eu fiquei clamando, e eu clamei a Ele até as 4:30 da manhã.
Fiquei ali orando, olhando, contemplando e clamando. Eu acho que eu não tive sonho, porque eu não dormi. Eu dormi 4h30 e tive que acordar às 6h40 da manhã. Mas hoje, durante o dia, eu estou olhando pela minha janela, estou vendo uma caminhonete azul lá na rua. Eu falei: "Gente, eu conheço aquela caminhonete". Saí do meu quintal, até descalço, e olhei e gritei: "Jimmy, Jimmy Spellman". É um americano, meu amigo, profeta de Deus, ermitão, e Deus, ele passou aqui na Redondeza e sentiu o desejo de vir me visitar. Mas chegando lá, ele ficou, não viu movimento nenhum na casa, ele estava escrevendo uma mensagem para me mandar. Eu fui lá e ali mesmo Deus começou a falar, ele veio para dentro de casa, e aí nós oramos, foi um quebrantamento, uma coisa tremenda, e Deus falando com ele coisas que eu estou vivendo que ele não tem ideia. Esse é o nosso Deus. Então Deus fala através dos homens, Deus fala através dos sonhos, Deus fala através de revelação, mas nós precisamos da experiência sobrenatural. Batalha espiritual não será ganha sem as experiências sobrenaturais. Ei, Jacó sonhou, eu também quero sonhar. Se Jacó sonhou, vamos falar de novo da jurisprudência espiritual. Igual a gente falou na live de ontem. Existe uma jurisprudência. Jacó sonhou, teve um sonho, o sonho dele se cumpriu. Porque anos e anos depois, Jacó estava passando por aquele mesmo lugar, casado com filho rico. Naquele sonho ele estava indo numa direção. Quase 20 anos depois, ele está voltando na outra direção, Deus cumprindo a promessa que foi feita naquele lugar. Deus não falha. Deus não tarda e não falha. Aleluia. Jacó sonhou. Eu também quero sonhar. Quem aqui já teve sonho e visão? Vamos relembrar, gente. Vamos relembrar. Diga eu já tive, Deus já falou comigo. Meu Deus, onde que eu estava com a cabeça? Por que eu não firmei naquilo que Deus falou comigo? Por que eu não estabeleci minha vida em cima das direções que Deus me deu e tem me dado? Por quê? Mas nós pedimos perdão hoje, amém? Eu peço perdão pelos meus erros aqui, perante Deus, perante vocês. Eu peço perdão, porque o erro nos ensina, o erro nos disciplina a viver somente dentro daquilo que Deus nos fala, sem atender a expectativa dos outros. Aleluia, aleluia. A Marluz falando: "Eu não sonho, eu acho que não sou normal". Você é normal sim, você vai sonhar. Olha, eu quero que todo mundo concorde comigo, que a Marluce Moura França vai começar a sonhar a partir dessa noite. Dessa noite, Marluce, você vai começar a sonhar em nome de Jesus Cristo. Sempre tenho sonho, mas não entendo, não precisa entender, tem que sonhar. Tem que sonhar e pedir a Deus discernimento. Luiz Carlos perguntando: "O que fazer para ser batizado com o Espírito Santo?". Ô Luiz, se você nasceu de novo, o Espírito Santo já habita em você. A gente nasce de novo é pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, se o Espírito você nasceu de novo, o Espírito Santo está dentro de você, as línguas estranhas já estão aí dentro de você, os dons já estão aí. Agora você tem que, ali, na hora que você deitar na sua cama hoje, você fecha os seus olhos, olha lá para dentro de você vai ver as palavras de língua estranha lá dentro de você. Aí você vai verbalizá-la, você vai falar. O Espírito Santo não fala em línguas, é você que fala. É você que fala. Glória a Deus. Amém? Então, voltando aqui, queridos, Jacó então pegou uma pedra do lugar e fez ela como seu travesseiro e ali deitou ali mesmo para dormir e sonhou. O que Jacó viu? Ele viu uma porta na terra, ele viu posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. Ele viu uma conexão entre a terra e o céu. Ele viu um alinhamento entre a terra e o céu.
E ele viu que por essa escada, por essa conexão entre a terra e o céu, os anjos de Deus subiam e desciam por essa conexão. Amém, queridos? Por essa conexão. E nós sabemos que essa conexão é Jesus Cristo, porque quando ali em João, Jesus Cristo chama Natanael, né? Ele chama Natanael, e Natanael chega, perdão, o discípulo traz Natanael até Jesus, e Jesus fala assim: eis aí um verdadeiro israelita. Natanael, você me conhece de onde mesmo? Fala assim: por acaso eu não te vi quando você estava lá debaixo da figueira? Aí Natanael assustou, dizendo assim: meu Deus, Senhor meu e Deus meu. Jesus falou assim: você está espantado de ouvir que eu te vi debaixo da figueira? Mais espantado você ficará ao ver os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ou seja, Jesus é a escada que Jacó viu. Jesus é o alinhamento da terra com o céu. Jesus é a escada da terra, posta na terra, que vai até o seu topo, vai até o céu. E é através de Cristo que os anjos sobem e descem, levando incenso, levando oração e trazendo respostas para as nossas vidas. Aleluia. Então, Jacó viu, ele contemplou Jesus Cristo na sua visão. Jacó viu. Amém, querido? Escreve para mim. Jacó viu. Jacó viu. Aleluia. João capítulo 1, 51. Eu vou até copiar esse texto aqui para vocês. João 1, 51. Olha aqui, vou colocar aqui nos comentários. Puxa vida, muito texto. Espera aí. Tem que separar aqui. Primeiro. Segundo. Terceiro aí, ó. Olha, o texto está aí nos comentários para você. Jesus acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jacó viu. Jacó viu. Nós precisamos de uma visão celestial. Nós precisamos de saber como que o reino de Deus funciona. Sempre quando tem uma batalha espiritual, você vai ver a presença dos anjos de Deus. Jesus Cristo, ele pagou o salário do nosso pecado e ele veio nos reconectar com Deus. Ele é o alinhamento da terra com o céu. Você pode perceber que a escada, ela foi colocada da terra ao céu, não é do céu à terra. Não é aquelas escadas de sótão que desce, é uma escada daqui da terra que sobe. Essa escada é Cristo. Essa escada é Jesus, e por meio de Cristo, os anjos de Deus sobem e descem. Sobem levando oração, sobe levando incenso, sobe levando e traz a resposta de Deus para nós. Bendito seja o nome do Senhor. Voltando aqui, então, no nosso texto, Jacó viu os anjos de Deus subindo e descendo, e ele viu que o topo dessa escada atingia os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele, perto de Jacó, estava o Senhor, Jeová. E aí, meu irmão, o Senhor Deus disse a Jacó: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu avô, Deus de teu pai. Né? Ele diz assim: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. Já chama Jacó de filho de Abraão. Já elevou ele à estatura de Abraão. A terra em que agora estás deitado, eu vou dar ela para você, a ti e a tua descendência. Fechou? A tua descendência será como o pó da terra. Aqui não era mais Isaac falando, é Deus falando. Será como o pó da terra em que agora estás deitado. Eu te darei essa terra.
a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o oriente e para o ocidente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu sou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir aquilo que eu tenho falado com você. Isso tudo, versículo 16. Jacó, acorda, despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor Deus está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, é a porta dos céus. Bendito seja Deus. Onde Deus se manifesta a você, ali é aberto um portal espiritual. Betel, casa de Deus. Então, o resto da história já é conhecida. Jacó se levantou de madrugada, cedo, pegou a pedra que ele usou como travesseiro, derramou óleo, ofereceu ali uma libação ao Senhor e seguiu para o seu caminho. E, a partir dali, tudo começou a encaminhar na vida de Jacó. As circunstâncias, as pessoas que foram aproximando dele, umas, às vezes, fazendo mal, outras fazendo bem, mas Jacó, ele sobrepujou a todas. Jacó, ele tirou proveito de cada situação e ele só cresceu e não diminuiu. Ele só subiu e nunca desceu. Ele só prosperou e nunca empobreceu, porque ele soube tirar proveito das batalhas espirituais da sua vida, das circunstâncias adversas da sua vida. Então, vamos olhar com positividade as nossas batalhas espirituais, porque a vida é uma batalha. Vamos olhar para a porta que Deus está nos abrindo, para a escada que foi colocada da terra ao céu. Vamos contemplar os anjos de Deus subindo e descendo. Vamos seguir em frente, minha gente. Vamos seguir em frente. Vamos caminhar. Pastor, por que você está pregando isso aqui hoje nesse culto online? Porque eu quero despertar seu coração, porque se Jacó sonhou, você também vai sonhar. Se Jacó viu a voz de Deus, você também, muito mais agora que Jesus Cristo já morreu, já pagou o salário do pecado. Mas Jacó tomou atitude ali, quando ele ouviu a voz de Deus. Ele ungiu o lugar, ou seja, adoração. E também ele fez um voto com Deus de ser dizimista. E Deus o prosperou grandemente. Amém, queridos? Como eu disse, hoje a nossa live vai ser mais curta, porque eu tenho daqui a pouquinho a célula, né, que nós chamamos de grupo de convívio, Fellowship Group. Vai começar, então eu tenho que terminar de arrumar aqui a sala para receber o pessoal. Mas essa é a mensagem que eu quero deixar ao seu coração. No meio de uma batalha espiritual, nós precisamos do radar de Deus. Nós precisamos de saber hoje o que vai acontecer no futuro. Deus revelou a Jacó, ali naquele deserto, o que iria acontecer no futuro. Porque quando você sabe o que vai acontecer no futuro, você luta com todas as suas forças, porque você sabe que Deus não falhará em suas promessas. Eu quero te incentivar hoje a relembrar as palavras que Deus já te deu, os sonhos que Deus já te deu, as revelações, as visões que Deus já te deu, as promessas que Deus já fez na sua vida. Você vai pegar caneta e papel hoje, antes de dormir, e vai escrever todas elas, ou escrever no bloco de notas do seu celular, do seu iPad, onde quer que seja, mas você vai escrever, porque ao escrever, você vai se comprometer de forma cognitiva, dizendo assim: olha, Deus me deu um sonho, meu Deus, lembrei daquele sonho. Você vai lembrar de tudo. Débora Cristina dizendo: olha, gostaria de ofertar e não consigo. Ô, Débora, o Pix está aqui em cima, é só copiar e colar, tá? E você clicar no cifrão abaixo dos comentários, você também pode fazer a oferta aqui pelo YouTube. Amém, gente? Deus já falou. Olha, eu tenho certeza que Deus já falou com você. Em alguma época da sua vida, Deus já falou com você. Que você é filho, você é filha, você senta na mesa. Filho, quando senta na mesa, escuta o pai a respeito de si mesmo e a respeito até dos irmãos. Deus já falou com você.
Eu quero te incentivar a buscar palavras novas, mas primeiramente eu quero te incentivar a catalogar todas as palavras que Deus já te deu e verificar quais delas já se cumpriu. Se você percebe que algumas delas ainda não se cumpriu, olha a enquete de hoje. Você já votou na enquete de hoje? A enquete de hoje é o seguinte: você já teve experiência em repetir uma passagem bíblica, uma passagem da Bíblia, até ela se cumprir em sua vida? Se você, aleluia, se você já ouviu Deus, se Deus já falou com você e ainda não se cumpriu, você vai encontrar textos da Bíblia que corroboram, que fortalecem aquela palavra que Deus te deu. Você vai catalogar esses textos também. E esses textos da Bíblia, eles serão a tua oração. De manhã, de tarde e de noite. 3 vezes no dia, mete o joelho no chão. Pastor, mas eu trabalho, né? Está aqui o Eduardo Igreja, eu visito fazenda, sou corretor de imóveis. Ajoelha lá no meio do mato, Eduardo. E ora aquela palavra, só aquela palavra, até a palavra de Deus se cumprir em sua vida. Pastor Cirilo, e eu recebi uma palavra do profeta fulano de tal, que eu vou ser uma bênção. Irmão, irmã, pede a Deus para confirmar ela diretamente com você. Não foi isso que aconteceu com Jacó? O pai dele, Isaac, deu a palavra para ele, palavra que ele havia recebido de Abraão. Mas lá no deserto, o que Deus fez? Confirmou a palavra, confirmação da palavra que Jacó havia recebido do seu pai. Amém, gente? Glória a Deus. É isso aí. A live vai ficar gravada, depois você pode assistir de novo. E, mais uma vez, você que está entrando aí à noite, né? Hoje eu fiz a live mais cedo porque tem um grupo de convívio, Fellowship Group aqui em casa, e eu tenho que correr lá. Daqui a pouco começa a chegar os irmãos, né? Aqui eles chegam bem cedo. Glória a Deus por isso. Mas eu quero deixar, assim, esse desafio para você. Tarefa de hoje. Vai escrever todas as visões e sonhos que Deus já te deu em palavra. Ver quais que se cumpriram, quais que não se cumpriram. Pegar as palavras que ainda não se cumpriram. Encontrar os textos da Bíblia que fortalecem, que corroboram aquela palavra que você recebeu. 3 vezes no dia você vai confessar essa palavra até ela se cumprir em sua vida. E, é claro, vamos buscar novas direções, novas revelações, novas palavras de Deus. Agora, se Deus não está falando com você, é porque provavelmente ele já falou e você não ouviu. Então, faz essa varredura de hoje para trás, desde quando você se converteu, desde quando você era novinho, né? É o chefe Holanda na estrada. Oi, pastor, estou em Portugal, mas há muitos anos assisto a ministração. Obrigado, querido. Deus abençoe. Então, faz uma varredura de todas as vezes que Deus te falou, desde quando você se converteu. Começa de hoje para trás. Coloca tudo num papel. Alinha as visões que Deus te deu, os sonhos, as palavras. Alinha tudo. Alinha tudo. Alinha tudo. Encontra os textos da Bíblia que vão corroborar, fortalecer aquelas palavras. Começa a confessar. Foca nelas. Foca nelas. E, é claro, busque novas coisas. Por que eu estou falando isso? Porque Deus ele vai nos construindo de passo a passo, de degrau em degrau, igual uma escada mesmo. Uma escada que começa na terra. É assim que Deus vai nos construindo. Se você não quer usar o degrau lá de 10 anos atrás que Deus falou com você, Deus me falou, mas eu quero algo hoje. Não, você precisa voltar naquilo que Deus falou 10 anos atrás. Recapitular. Você precisa, na verdade, ressignificar para os momentos atuais a palavra que Deus te deu. Às vezes não se aplica 100% hoje mais, que passou muito tempo. Você vai ressignificar essa palavra, vai se alegrar, né? Vai se alegrar com a direção de Deus para a sua vida. Amém, gente? Buonasera, Érica. Amém, gente? Então é isso aí. Hoje foi o nosso culto online aqui, na parte da tarde. Eu abençoo a sua vida, abençoo a sua família. Vi aqui vários pedidos de oração, né?
por famílias, por enfermidade, né? Paulo Valeriano, lá de Contagem. Deus abençoe, Paulo, em nome de Jesus Cristo. Vou estar aí daqui a pouco, né, dia 14 em diante, nós estamos aí, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu abençoo a tua família, você que está na Europa, nos Estados Unidos, você que está no Brasil, você que está na Ásia, na Oceania. Deus está em todo lugar. E eu declaro a bênção do Eterno sobre você. E digo, a escada de Deus já foi posta da terra ao céu. O nome dela é Jesus. Por Jesus, os anjos sobem e descem, levando as suas orações e trazendo as respostas. Você vai ressignificar as visões que Deus já te deu, você vai ressignificar os sonhos, as palavras proféticas, vai catalogar cada uma delas, vai encontrar os textos da Bíblia e vai orar esses textos da Bíblia todo dia, até que a palavra se cumpra na sua vida, em nome de Jesus. Beijo no coração, até amanhã, se Deus permitir, às 10 horas da noite, horário de Brasília, né? E talvez eu volte aqui à tarde também para o pessoal que está fora do Brasil. Queridos, nós temos aqui na descrição o link do meu curso bíblico, 7RVP, 7 Rios de Vida Plena, para quem está na Europa e nos Estados Unidos, menos de 20 centavos a aula. Por que é barato assim? Para que o máximo de pessoas possa fazer, tá bom? E para quem está no Brasil, menos de R$ 2 a aula. Então, aqui na descrição, faça a inscrição no curso, venha ser meu aluno aqui no 7RVP, 7 Rios de Vida Plena. As demais informações estão na bio do meu Instagram, é só ir lá, clicar no link, abrir, e já deu tudo certo. Paz do Senhor, em nome de Jesus. Érica, quer fazer o curso? É só clicar aqui na descrição do vídeo, né? Você que está tentando mandar mensagem aqui e não conseguiu, é porque você não está inscrito no canal, aqui no canal, e a inscrição é gratuita, viu, gente? É só se inscrever e colocar aqui as suas mensagens. Alisson, essa é a live de hoje, porque hoje eu tenho o grupo de convívio aqui, né, a célula aqui em casa, então na terça-feira eu faço à tarde a live. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe, um beijão para vocês e até amanhã, se Deus quiser.